Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a independência da África, que vai acontecer no período de Guerra Fria. Então, a partir de agora, né, a gente vai falar sobre vários conflitos que ocorreram no mundo durante a Guerra Fria, que de alguma forma contou com a participação dos Estados Unidos e União Soviética, mas que não foi uma declaração efetiva de guerra de um para o outro, né? E o primeiro tema, então, vai ser a independência dos países africanos. Então, aqui, gente, primeira pergunta. Você sabia que durante muitas décadas, quase todo o continente africano foi explorado pelas potências europeias? A gente conhece bastante a exploração europeia aqui na América, né? Mas na África também rolou bastante, tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bom, o colonialismo na África, gente, ele durante muito tempo, né, a África e a Europa tinham um contato comercial, mas a partir do final do século XIX, as potências europeias eles começaram um processo de ocupar o território africano, né, o continente, chamando esse ato de colonialismo, né? Apesar deles argumentarem que estavam lá para levar melhorias para o continente, o que a gente vê foi um longo período de exploração da população e das riquezas que o continente possuía, né, e tinha para oferecer para eles. No mapa aqui vocês podem observar a divisão da África segundo os seus exploradores, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa parte em azul aqui e aqui é território francês, a parte vermelha território britânico, verde território alemão, verde mais escurinho a Itália, a Espanha aqui em amarelo e o Portugal aqui, aqui e aqui, Bélgica aqui no Congo, enfim, né? Todo o território, quase todo, com exceção da Etiópia e aqui a Libéria, todo o território foi ocupado pelos países europeus. Isso rendeu, gente, muita exploração, tá? Dificultando para que essas populações se mobilizassem, se construíssem como nação, né? E aí, isso vai durar algumas décadas, e aí quando chega a Segunda Guerra Mundial, esse colonialismo ele começa a ser colocado em prova. Porque o que acontece? Durante a guerra, muitos africanos vão servir aos exércitos de suas metrópoles. Então, por exemplo, o exército britânico tinha bastante africano, o exército francês tinha bastante africano. E aí, essa galera que vai para a guerra, eles vão começar a ver, né, sobre os ideais de libertação, né? Tipo, é engraçado, né, pensar, é irônico, na verdade, pensar que os países europeus estavam lutando contra o nazismo, contra o poder deles, né? E tinham colônias, ou seja, eles também estavam explorando outros povos, né? E aí, então, essa galera vai começar a ter maior conscientização, né, do que eles poderiam fazer para mudar tudo isso. E aí que começa a pensar numa luta contra o colonialismo. Além disso, a gente tem a criação da ONU em 1945, e a ONU vai dizer que nenhum país deveria estar sob domínio de outro. Então, vai começar uma pressão mundial para que esses países possam ter a sua libertação. E a partir daí, então, inicia-se as guerras de independência no continente africano. O que a Guerra Fria tem a ver com isso? Na verdade, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles vão apoiar os movimentos de independência na África. Como é que eles vão apoiar? Eles vão mandar, por exemplo, a União Soviética vai ajudar Moçambique, né, um exemplo aqui para vocês verem, vai ajudar Moçambique com armamento e treinamento de soldados. E Estados Unidos também vai ajudar do ponto de vista financeiro, principalmente. E aí a gente pergunta, por que vocês acham que os dois países se envolveram nessa independência da África? Na verdade, o que eles estavam querendo era aumentar a sua zona de influência. Então, tipo, Moçambique se tornou independente e aí, com a ajuda da União Soviética, ele vai adotar o socialismo como forma de governo. Outro país pode adotar o capitalismo como forma de governo. E assim, União Soviética e Estados Unidos vão começar a ter cada vez mais zonas de influência também no continente africano. Muitos africanos, gente, eles tinham estudado na Europa, né? Era muito comum, por exemplo, o pessoal de Angola, era comum que lógico, quem tinha condições financeiras, né? Mandar os filhos para estudar em Portugal. E aí essa galera começa a ter contato com as ideias socialistas e quando voltam para a África começam a criar partidos políticos socialistas e isso vai se espalhar e esses partidos vão ser decisivos nessa guerra pela independência. O caso de Angola, por exemplo, eles vão criar o MPLA,
que é o Movimento pela Libertação de Angola. E o MPLA ele tem uma pegada socialista e ele vai sim lutar pela independência, e quando Angola se torna independente, eles se tornam o partido que vai comandar o novo país. Bom, esse tema, gente, ele é bem amplo, tá? Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar sobre os movimentos nacionalistas e sobre o panafricanismo, tá? Então, para a aula de hoje, só para vocês terem uma ideia de que existiu o colonialismo e que a partir da Segunda Guerra Mundial isso começa a ser contestado, e aí na África a galera vai começar a se mobilizar pela sua independência. Na próxima aula com os movimentos nacionalistas, a gente vai ver mais ainda como que essas pessoas fizeram a diferença e fizeram a sua independência acontecer. Para vocês relembrarem um pouco o que foi o colonialismo, eu deixei aqui um vídeo, tá? Assistam, que vai ajudar vocês a entenderem melhor isso, ok? Beijos!